Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu creio que todos nós estamos aqui porque cremos. Eu queria ver com os irmãos, fazermos uma leitura da nossa meditação nessa manhã, de Lucas capítulo 15. É a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo, como alguns traduzem. É uma parábola que os irmãos conhecem, eu creio que a maioria. Já foi compartilhado aqui por outros irmãos. Mas é interessante a medida de cada irmão, né? É como aqueles querubins que viam a face do Senhor, né? Mas eles viam o Senhor como um como leão, o outro como homem, o outro como boi, o outro como águia, né? Então, e a palavra de Deus também, ela é inesgotável, né? Sempre será. Então a gente pode extrair alguma coisa de muito precioso para nós aqui na fala desse nosso mestre, né? Desse nosso Senhor, né? Que é o único que conhece a Deus verdadeiramente, né? Desde a eternidade. Vamos fazer a leitura, irmão, do verso 11 até o verso 32 para relembrarmos algumas coisas, né? Capítulo 15 de Lucas, verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente, ou depravadamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: Vede, teu irmão e teu pai matou o bezerro. Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos
confessamos primeiro a nossa incapacidade, Senhor, tanto de compreender a Tua palavra, como de falar dela, como também de ouvi-la, Senhor, sem a graça do Teu Espírito Santo. É só Ele que pode, Senhor, nos trazer a realidade do coração do Senhor, quando Ele falou essa parábola, Senhor. Só o Senhor conhece a mente do Senhor Jesus, o coração do Pai, a mente do Pai. Então, Senhor, nessa manhã, nos traga uma medida a mais, Senhor, do conhecimento, através dessa parábola, Senhor, de Ti mesmo, do Teu Filho, da obra do Teu Filho, da obra do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos rendemos a Ti, nos colocamos aos Teus pés. Amém, Senhor. Amém. Primeiro nós precisamos entender o contexto dessa parábola, né? Por que Jesus citou essa parábola? E uma coisa interessante é que a parábola, na verdade, não era até para eles que estavam ouvindo lá, né? Porque lembra que Jesus fala em Mateus 13, né? A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Então, eles não entendiam a parábola, mas a parábola ela foi falada para o Senhor para extrair um ensino acerca do que o Senhor quer nos falar. Então, qual era o contexto quando o Senhor falou essa parábola? Não só essa, mas as outras que vieram antes dessa. Nós temos que voltar um pouquinho no começo, no verso 1 do próprio capítulo 15 aí de Lucas. Ele vai dizer assim, ó: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, entende? Então aqui está o contexto do momento que Jesus estava ali, com aqueles fariseus, com aqueles escribas, e também com aqueles publicanos, com os pecadores, né, onde era falado os gentios e publicanos, né, que andavam com o Senhor, estavam com o Senhor. Então, aqui nesse caso, nós podemos detectar algumas coisas nessa parábola que vai falar aqui, certo? Então nós sabemos que o filho mais novo, Jesus está falando dos pecadores, né? Dos gentios e publicanos, certo? Publicanos eram cobradores de impostos, e eles eram tidos como inimigos de Israel, né? Porque eles serviam aos romanos para cobrar impostos dos próprios judeus. Então, esse filho mais novo aqui, ele representa realmente esses gentios e publicanos, e você vê a vida dissoluta deles. Inclusive, essa palavra dissolutamente, que fala aqui no verso 13, só se encontra aqui, não tem em outro lugar nas Escrituras, mas ele fala realmente de uma vida depravada, né? Então é aquela figura mesmo dos gentios, dos publicanos, daquelas pessoas que tinham uma vida bem depravada. E o mais velho, ele é considerado aqui como os judeus e os fariseus, na verdade, né? Porque entre os publicanos também tinha judeus, mas entre os fariseus e os escribas. Então, o pai, na verdade aqui, é Deus, claro, né? Mas não como pai de redenção, pai de criação, certo? Então Jesus apresenta aqui esse Deus como um pai de criação. Lembra que o Senhor fala: criei filhos, os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim? O pai de redenção, ele só veio a partir de Cristo, certo? E aqui nós vemos a figura de um sacrifício, o boi que foi sacrificado, mostrando a figura do sacrifício de Cristo. Os servos como os anjos, né? Então nós temos várias situações aqui. Mas, na verdade, irmãos, qual a intenção de Jesus nessa parábola? Entende? Ele falando sobre isso, mostrando todos esses personagens. Na verdade, o Senhor Jesus, ele estava querendo mostrar o coração do Pai naquele momento, o coração de Deus naquele momento.
Qual era o coração de Deus naquele momento? Certo? Essa era a intenção de Jesus. Porque o Deus do Antigo Testamento, irmãos, ele não parece outro. Vocês já pensaram nisso? O Deus do Antigo Testamento, certo? Se nós lembrarmos, e era assim que o filho mais velho, ele sentiu na questão do pai. Porque você veja bem, o que aconteceu com aquele filho? É verdade que ele teria, no caso da divisão dos bens, 1/3 daqueles bens, porque um seria do pai, outro seria isso por lei, né? Mas isso era inadequado fazer uma coisa dessa, irmãos. Imagine você, seu pai, sua mãe, você ir lá pedir a herança deles. Me dá a herança, eu quero a herança, eu quero a minha parte. Seria adequado fazer uma coisa dessa? O pai vivo, né? E depois você vai, e o pai já conhecia, porque esse filho, na verdade, se você notar aqui, ele já era dessa maneira, ele já vivia assim dessa maneira com o pai. Então, irmãos, o que na verdade o filho mais velho queria? Queria que o pai nada mais do que executasse a lei sobre o filho. Entende? Ele fala isso, ele fala, eu estou contigo, eu nunca transgredi um mandamento teu. E esse aí, ele transgride esse mandamento há muito tempo e o Senhor não faz nada com ele. Vamos para Deuteronômio capítulo 21, para você ver qual que deveria ser a atitude desse pai, certo? Até mesmo vivendo de forma dissoluta e até mesmo pedindo a herança, né? Deuteronômio capítulo 31. Aliás, desculpa, irmão, 21. Vamos ler do verso 18 ao verso 21 aqui. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, não era o caso desse filho, obstinado, tá vendo? Que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles não lhe der ouvidos, com certeza esse pai tratou com esse filho várias vezes. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão, tá vendo? Como que ele gastou toda aquela herança dele, irmãos? Como que você acha que ele gastou toda aquela herança que ele pegou do pai? Eu acho que não era pouco. Né? Um pai que tinha servos, que tinha animais, era um pai rico. Mas ele ali já era glutão, ele já era beberrão, ele já tinha esse coração de viver essa vida dessa maneira. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal no meio de ti, de todo Israel ouvirá e temerá. Então, o que o filho mais velho queria? Simplesmente que o pai executasse a lei sobre o filho. Ele falou isso. Eu nunca transgredi o mandamento teu. Então, esse teu filho? Sim. Então, isso que ele queria a justiça de Deus. Mas ele também não conhecia o pai, não estava entendendo o coração do pai naquele momento. Entende? E era esse pai que o Senhor Jesus queria mostrar. Se nós lembrarmos do Velho Testamento, eu vou só citar alguns textos, não precisa ler, porque senão a gente demoraria muito tempo. Eu vou citar os textos para que fique na gravação, se alguns irmãos quiserem depois ouvir e ler os textos, né? Lembra do povo no deserto? Que eles não podiam nem tocar no monte, senão eles morreriam. Olha, irmãos, ninguém se achegava próximo de Deus. Ninguém chegava. Você lembra Nadab e Abiú, quando eles entraram e levando um fogo estranho? Por quê? Porque o fogo que era levado para dentro, para acender, né, tanto o candelabro quanto o altar de ouro, era um fogo que descia do céu, consumia aquele holocausto, eles tomavam daquele fogo e mantinham aquele fogo aceso. Mas Nadab e Abiú acenderam o fogo e levaram aquele fogo, né? Isso
O monte é Êxodo 19:12, né? E Nadab e Abiú é Levítico 10:1-2. Vocês se lembram quando os bois tropeçaram lá e a arca ia cair, Uzá pôs a mão e ali ele foi fulminado. Imagina, irmãos, se nós olharmos bem, dizendo, poxa, ele foi fazer uma boa ação para cuidar da arca, para que a arca não caísse, né? Lembramos desse texto. Nós, por exemplo, quando Davi fez um censo, lembra quando Davi fez um censo? Ele contou o povo. Irmãos, veio uma peste que matou 70 mil pessoas, israelitas. Lembra que ele foi, buscou o Senhor, se arrependeu. E aí foi, se nós olharmos, na verdade, né? Eu creio que você também já passou isso no seu coração, né? De que aquele Deus parecia um Deus mais irado, né? Um Deus mais... Mas vamos ler o Salmo 7? Vamos ler, esse texto seria bom a gente ler. O Salmo 7, olha do verso 11 ao verso 13, olha o que a palavra fala. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. E se ira com os ímpios todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, e já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Quando a gente olha para um texto desse, o que dá para a gente... Meu Deus do céu, né? Nós não podemos nem chegar perto, nem de repente uma palavra que a gente diga já desce fogo do céu sobre a gente, né? Não é verdade? Vamos ler Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Porque ali, na verdade, você pode ver que o Senhor está falando ali sobre nós, irmãos. Não é? Os ímpios não somos nós. Vamos dizer que você dissesse, não, o Senhor não está falando dos justos, a nação de Israel. Mas a gente sabe o quanto eles sofreram. Irmãos, eles estão até hoje. Sabe por quê? Porque os olhos deles não são abertos. Sabe por que eles não conseguem ver o Senhor? Porque Deus lhes deu um espírito de profundo sono. Olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Capítulo 11, Paulo fala sobre isso, que eles foram cortados da oliveira. Então... vamos ler esse texto 32, 39 a 42, porque ele fala que o Senhor fala lá antes de entrar na terra, falando sobre isso. Verso 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos, dos prisioneiros, desde a cabeça, haverá vingança sobre o inimigo. Nós não éramos inimigos de Deus pelas nossas obras malignas? Nós estamos aqui inseridos nesse contexto. Não é verdade? Depois também, deixando aqui, não precisa ler lá, os irmãos leiam na 1:2 também, que fala sobre isso. Mas agora, irmãos, o Senhor Jesus, nessa parábola, ele nos apresenta um pai compassivo. Não é? Volta lá em Lucas capítulo 15. Lá fala que o pai, quando viu aquele filho, cheio de compaixão, e nós sabemos, irmãos, que Deus parou de falar, de profetizar,
400 anos antes da vinda de Cristo. O Senhor disse que ele não ia mais. Ele não ia mais falar. Não havia mais remédio. Então ele aguardou 400 anos o Filho. E quando o Senhor Jesus veio, ele começou a nos apresentar o Pai. Mas um Pai, como nós vemos aqui, certo? Ele diz assim, verso 20: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, irmãos. Um Deus compassivo, um Deus misericordioso, vendo a nossa miséria, vendo a miséria, a nossa situação. Entende? E aí diz uma coisa muito interessante, irmãos. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Como, irmãos? Deus correndo para nós? Porque o coração do Senhor é esse, irmãos. Aguardando o arrependimento de alguém. E quando alguém está lá chorando, clamando, como aconteceu com esse filho, né? Que ali ele se caiu em si. Ele se arrependeu daquela situação. O pai viu de longe isso já, que ele já veio arrependido. E isso aconteceu conosco. Um dia, irmãos, você chorou, você clamou, você pôs sua boca no pó. Você viu a sua miséria, você viu a sua situação. Aí diz assim que o pai veio correndo. E te abraçou, pegou nos seus... Aqui diz assim que o seu pescoço o beijou. Nós sabemos que tem muitos tipos de beijo, né? Não é verdade? Tem beijo na mão, tem beijo na testa, tem beijo no rosto, tem beijo na boca. Mas esse beijo aqui, irmãos, esse beijo do pai, ele representa a expressão mais linda do amor incondicional do pai por um filho. É a expressão mais linda. Porque ele abraçou, sabe assim? Abraçou com alegria aquele filho. E beijou ele, sabe? Abraçado fortemente ao seu peito. Junto ao seu peito. Mas, irmãos, que maravilha. Como assim, irmãos? Como aquele Deus... Agora o Senhor apresentando um Deus tão diferente. Como? O que aconteceu? O que aconteceu com esse Deus, com esse Pai? O que aconteceu com ele? Para isso, nós temos que ir lá para 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. O verso 10 diz assim, preste bem atenção no texto. Nisto está o amor, certo? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não que você ou eu tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Então veja que o amor desse pai, ele aguardava que as coisas, o mundo, a miséria daquele filho, né, o trouxesse de volta. E claro, irmãos, que não houve assim uma coisa simplesmente de encobrir o pecado do filho. Houve um sacrifício aqui. Um boi foi sacrificado, né? Não se fala de sacrifício, de perdão aqui, mas a expressão da palavra, irmãos, primeiro, o amor do pai, o que gerou esse amor, deu seu filho para propiciação dos nossos pecados. O que na verdade a palavra propiciação, qual que é a melhor expressão da palavra propiciação, né? A gente sabe que é
aquilo que o Senhor fez pelo seu sacrifício, propiciação pelo seu sangue, né? Tornando propício o perdão dos nossos pecados. Mas, na verdade, essa expressão, o ponto mais que traz uma maior compreensão para nós é remoção da ira. Sabe aquela ira que estava sobre nós? O Senhor Jesus, com o seu sacrifício, ele tirou a ira do Pai. Lembra que Paulo fala em Efésios que nós que estávamos longe, pelo sangue de Cristo, chegamos perto. O que fez, na verdade, irmão? Deus estava em Cristo, reconciliando-nos consigo mesmo. O que não fez com que a ira caísse sobre nós? Lembra? Porque a ira, na verdade, caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. A maldição que teria que vir sobre nós caiu sobre ele. A injúria caiu sobre ele. A condenação dos pecados caiu sobre ele. Vamos ler Isaías 51. Então, ele tomou esse cálice. Lembra que ele disse isso? Até o irmão, acho que foi o irmão Maurício, compartilhou aqui conosco, sobre o cálice. Eu não sei se foi outro irmão, agora eu não lembro. Mas falando sobre o cálice que o Senhor tomou. Né? Qual é esse cálice, na verdade? Há um cálice que eu hei de tomar. Então eles falam, não, nós podemos tomar também esse cálice. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles iam tomar o cálice da bênção, essa aqui que não, o cálice da salvação, é esse que nós vamos tomar. Mas esse cálice, veja Isaías 51, irmãos. Isaías 51, verso 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebestes, sorvestes os sedimentos do cálice do atordoamento. De todos os filhos que ela teve, não há que a guie mansamente. E de todos os filhos que criou, nenhum há que a tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação, o quebrantamento, a fome, a espada. Por quem te consolarei? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos. Como o antílope na rede, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Portanto, agora ouve isso, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor o teu Deus, que pleitará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás. Está vendo? Então, o cálice aqui, no Velho Testamento, ele tinha uma conotação de juízo, de ira. Lembra que Isaías fala, em Isaías 53 também, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo veio sobre ele e para nós veio a paz. Olha, irmãos, que coisa linda. Também, não precisa abrir lá, mas fica gravado, em Lamentações 1:12, ele diz que o furor da ira de Deus caiu sobre ele, e sobre nós a sua compaixão e a graça. A ira caiu sobre ele, e sobre nós veio a sua compaixão e a sua graça. Então, irmãos, ouçamos a voz desse Pai quando disse que é justo nos alegrarmos. Hoje o sacrifício está feito, a obra está consumada, a ira já caiu sobre ele, sobre nós está a graça do Senhor, está a misericórdia do Senhor, está a bondade do Senhor. Agora veja o coração do Pai para conosco nessa manhã. Não seja como o filho mais velho, endurecido, sabe? Seja como esse filho que muito foi perdoado. Um filho que ama porque muito foi perdoado. Sabe o tamanho dos seus pecados, irmãos? Que o Senhor te cobriu, que o Senhor te perdoou? Dá para fazer conta?
Ou será que a gente acha que a gente é tão bonzinho que eram poucos pecados que nós tínhamos? Eu, pelo menos, não tenho essa condição de dizer isso. Meus pecados foram muitos. Então, irmãos, ouça a voz. É justo nos alegrarmos nessa manhã, entende, irmãos? É justo nos alegrarmos com o Pai. É justo, esse é o coração do Pai conosco. E está aqui, irmãos. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Alegremos com o nosso Pai, irmãos. Louvemos ao nosso Senhor Jesus, porque sem Ele, aquele Deus que iria cair sobre nós a ira, aquela ira de Deus, ainda estaria sobre nós. Não é verdade? Sem o Senhor Jesus? Então, irmãos, olhemos para essa mesa e ela nos fala sobre isso. Compaixão, perdão, comunhão e principalmente, irmãos, a alegria. Essa e as outras parábolas que tem aqui, o ponto central, alegre. Lembra que Jesus fala que ele perdeu a dracma, que ele perdeu a ovelha? Vamos nos alegrar, irmãos, diante do Senhor nessa manhã. Ou você não tem do que se alegrar? Pai amado, te damos muitas graças, Senhor, por esse teu amor por nós. Não que nós tenhamos te amado, mas o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós estamos aqui hoje, Senhor, em pé, com as nossas cabeças elevadas ao alto, Senhor, confiantes e alegres e contentes e com o coração, Senhor, de gratidão a Ti. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, nessa manhã. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. O Senhor disse para nós: dá-me o Teu coração. Que o nosso coração nessa manhã seja Teu, Senhor, completamente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Jesus.